Bem-vindo ao canal Professor Ogibri. Fala galera, bom dia. Começando aqui mais um vídeo nosso, tá? Pra falar pra vocês que eu mexendo aqui pelo celular, a gente tem as ferramentas na nossa mão e a gente não tem a menor noção de como se usar, né? E eu fiquei impressionado esses dias. Agora eu tava pesquisando para material pra gente fazer uma aula sobre conjuntos numéricos e tal. Tô dando a sequência, né? Tentando dar a sequência que eu comecei com vocês. História dos números, aí algarismos romanos. E aí eu tava pesquisando sobre conjuntos numéricos e tal. Eu vi vários materiais bacanas na internet e tal. Aí eu ia pegar um material qualquer e utilizar, né, e tal. Mas eu fiquei meio preocupado com essa história de direitos autorais e tal. Tem muita coisa que eu ainda não entendo e tal. E aí pra mim fazer o vídeo, depois, sei lá, o vídeo ficar bloqueado pela plataforma, ou sei lá, levar algum tipo de processo, eu fiquei meio que com medo, né? Aí eu pesquisando aqui, olhando, aí eu entrei no WhatsApp. E pelo WhatsApp eu vi que tem agora a inteligência artificial, né? Que ajuda muito lá no WhatsApp e tal. E aí eu simplesmente comecei a colocar alguns temas e tal. E, cara, eu fiquei impressionado. Eu já usava, né, para algumas coisas bestas e tal. Mas aí eu resolvi colocar, tipo, alguns temas, como realmente o que eu tava pesquisando, que era sobre conjuntos numéricos. Aí eu botei assim: crie uma aula sobre conjuntos numéricos, só isso. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. E, cara, enfim, impressionante. Dá pra trabalhar. Eu vou tentar dar aula hoje só através do que eu procurei, pesquisei no WhatsApp, e depois eu fui pro Google, e aí pesquisei mais alguma coisa ou outra. E aí, cara, e figuras, e tô impressionado. Então a aula de hoje vai ser simples, vai ser só pelo WhatsApp. Então hoje em dia, galera, só não estuda realmente quem não quer, porque as ferramentas estão na nossa mão. O conteúdo é só o cara botar e a própria ferramenta já te ajuda, já te dá as respostas, já te... Cara, vocês vão ver como ficou. Simplesmente ele criou uma aula mesmo. E aí é só explicar, né? Você tem que saber usar a ferramenta e tal. Você não pode ser escravo da ferramenta, né? Você vai dar as ordens e tal, e ela vai lhe auxiliar. Conversando com um amigo, a gente chegou à conclusão que assim, ela é como se fosse uma secretária. Você vai ter que saber o conteúdo, você vai dar as ordens, ela vai fazer, e aí você vai utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Pô, cara, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como ficou e dar aula através do WhatsApp. Mostrar algumas figuras também e ver que ela ainda não é perfeita, né? Eu tentei fazer outras perguntas, então às vezes elas se confundem com algumas coisas, então você tem que saber fazer a pergunta certa e aí você vai moldando, né? Você vai e pede para ela fazer, eu quero uma figura tal. Eu falo, não, beleza, a figura ficou boa, mas eu quero uma figura assim, assim. E aí você vai moldando ela até que você fica satisfeito com o resultado, né? Então vamos lá para a aula, vou mostrar para vocês como ficou muito bacana só através do WhatsApp. Galera, começando aqui, olha, eu abri aqui meu WhatsApp, né, e já botei aqui na parte de meta, né, onde a gente faz as perguntas. Eu repare que eu já fiz pedi para ela fazer algumas imagens de conjuntos numéricos, pedi algumas imagens para fazer a capa do nosso vídeo e tal, algumas coisas ela ainda não é perfeita. A gente pede as imagens e ela simplesmente se embaralha e tal, a gente vai ter que ir moldando ela. Então olha só, começa aqui, ó. A pergunta que eu fiz para ela: faça uma aula de matemática de sexto ano sobre conjuntos numéricos. Aqui em cima, né? Isso eu comecei pedindo para ela fazer. E aí ela simplesmente fez isso para mim, ó. Aula Aula de matemática conjuntos numéricos, sexto ano. Objetivo: entender e identificar conjuntos numéricos, incluindo números naturais, inteiros, racionais e reais. Então já começou pelo objetivo. Então o negócio já tá bem organizado. Materiais que eu poderei usar nessa aula, né? Em sala de aula, no caso, né? Quadro branco e marcadores. Exemplo de conjuntos numéricos. Exercícios para resolver. Então, para ver como ela se organiza bacana e faz a gente se organizar também, né? Então, a introdução. Comece perguntando aos alunos se eles já ouviram falar em conjuntos numéricos. Então, olha, ainda dá o tempo, 5 minutos, para a gente poder usar com os alunos aí, né?
E aí eles vão responder e tal, a gente vai chegar a alguma conclusão. E aí depois escreva no quadro a definição de conjunto numérico. E ainda dá a definição pra gente, olha. Um conjunto numérico é uma coleção de números que compartilham propriedades comuns. Então, isso é um conjunto numérico. Ela deu a definição pra gente, deu tempo pra gente fazer esse tipo de comentário com os alunos, depois passa pra cá, olha. Conjuntos numéricos, e ela dá alguns exemplos aí, olha. Números naturais. Definição: positivos, começando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, daí para ver como a inteligência artificial ela ainda não é perfeita, né? Porque os números naturais, lógico, logo de início, os números naturais eram assim mesmo, começavam do 1 e ia até o mais infinito, né? Sempre positivo. Porém, hoje, o zero, ele faz parte dos números naturais, tá, galera? E aí, eu fui pesquisar um pouquinho e aí usei de novo a inteligência artificial e encontrei o seguinte texto aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, eu achei esse texto aqui, ó. A criação do símbolo para o zero se deu por volta do século V d.C. Ela ocorreu quando os hindus passaram a representar as quantidades utilizando-se os próprios algarismos. Algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o princípio posicional sem a utilização do ábaco. Então, galera, o zero ele só foi implementado depois. Mas hoje em dia ele já faz parte dos números naturais, tá, galera? Deixa eu voltar pro texto lá. Então, voltando pro texto, para ver como a inteligência artificial ela ainda não é perfeita. Ainda comete alguns erros e tal, algumas imprecisões, aí você tem que ir corrigindo, tá, galera? E não tem problema nenhum. É por isso que ela tem que ser um acessório, você vai moldando ela e vai utilizando ela de acordo com as suas necessidades. Daí depois dos números naturais, ó, números inteiros, ele dá uma pequena definição, olha, números positivos, negativos e o zero também, olha. Positivos, negativos e o zero. Ele dá alguns exemplos aí, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3 e exemplo. Ele deu os exemplos, né? Tá menos 5, menos 2, 0, 1 e 4. Então, os números naturais são os números positivos e o zero, né? A gente acabou de ver. Os números inteiros são números negativos, o zero e os positivos também, né? Continuando, números racionais. Olha os números racionais. O símbolo é o quê? Ah, faltou dizer o símbolo, né, galera? Olha. O símbolo dos números naturais, ele é esse... Faltou dizer o símbolo, né, galera? O símbolo dos números naturais, ele é esse Nzinho aí, tá? Cortado no meio. Porém, ele pode ser mais ou menos assim também, ó. Deixa eu tentar fazer aqui os números naturais, ó. É tipo um I e um N. Pode ser dessa forma também, tá? E o símbolo dos números inteiros é esse Z, tá? Com um corte no meio. E o símbolo dos números racionais é esse Q. Normalmente é só um Q normal com um traço assim, tá, galera? É o símbolo que a gente usa. E aí, definição dos números racionais. Números que podem ser expressos como uma fração. Aí ele colocou aí o exemplo P sobre Q. Onde P e Q são números inteiros, tá, galera? E o Q, ele tem que ser número diferente de zero, tá? Até porque se for zero, vai ser uma divisão, isso daí, divisão por zero e tal. Não tem como saber qual será o resultado, tá? Aí os exemplos aí que ele deu, 1 sobre 2, 3 quartos, 22 sobre 7. Então são as frações e qualquer outro número inteiro, tá, galera? São os nossos números racionais. E agora os números reais, olha. Definição. Números que incluem todos os números racionais e irracionais. Exemplo. Olha só o exemplo dos números reais. O próprio π, né, que é 3,14, 15 e tal. A raiz quadrada de 2, ó. A raiz quadrada de 2, né? O 1, 2, o 3, então é qualquer número que a gente conhece, tá? A gente chama de números reais. E tem vários outros números também, tem os números irracionais, sei lá, tem vários outros tipos de números. Esses são os exemplos de conjuntos numéricos que a Meta, né, a IA, deu pra gente, tá, galera? Então, continuando aqui, ó. Aí ainda dá alguns exercícios e dá o tempo aqui pra gente, ó, 15 minutos para fazer esse exercício. Então, identifique se os seguintes números pertencem aos conjuntos, olha. Aí ele dá os conjuntos de números naturais, né, os inteiros, os racionais e os reais, né? Então, o 5, ele pertence a todos, né?
e aos naturais, aos inteiros, aos racionais e aos reais também. O -3, ele só não pertence aos números naturais, né? Pertence a todos os outros aí, inteiros, racionais e reais. O 1/2, aí ele já não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros. Ele só pertence aos racionais e aos reais. E o π, que é 3,14 e tal, ele só pertence aos números reais, tá, galera? Qual é o conjunto numérico que inclui todos os números inteiros positivos? Então esse seria o conjunto dos números naturais, tá, galera? A segunda aqui, ó. Qual é o conjunto dos números que inclui todos os números que podem ser expressos como uma fração? Então qual seria esse, galera? Olha, é o símbolozinho Q, né? Que é os números racionais, tá, galera? Olha, continuando, ainda dá uma conclusão aqui pra gente, olha, conclusão. Na conclusão, 5 minutos, ó. Revisite os conjuntos numéricos estudados, pergunte aos alunos se eles têm alguma dúvida ou se precisam de mais esclarecimentos, tá, galera? E aí, encoraje-os a praticar e aplicar os conceitos de conjuntos numéricos em problemas reais, tá? Pô, cara, bem legal, olha só. Isso aqui realmente é uma aula, galera. A gente pode utilizar isso e trabalhar com os alunos em sala de aula e tal. E, pô, bem tranquilo. Ainda dá uma avaliação, observe a participação dos alunos durante a aula, verifique a precisão dos exercícios resolvidos, aplique uma prova ou teste para avaliar a compreensão dos conceitos. Pô, cara, muito fácil, muito simples, muito bom de utilizar, tá, galera? E aí, eu vou usar isso bastante, tá? Então, olha só, eu já posso dizer que essa aula tá dada sobre conjuntos numéricos, é bem simples mesmo para sexto ano. E aí é isso, galera. Agora eu vou mostrar aqui, olha, algumas situações que aí eu pedi para ele fazer algumas figuras, ó. E aí ele meio que se perde, ó. Faça uma figura que mostre todos os conjuntos numéricos em forma de diagrama. Faça uma figura que mostre conjuntos numéricos. E assim vai, ó. E aí ele vai meio que se perdendo. E aí não tem problema, galera. Você vai, às vezes talvez eu não tenha feito as perguntas certas, né? Mas faz parte, ó. Que eu já pedi para fazer uma imagem para me fazer uma capa, ó. A outra imagem já deu uma outra coisa aqui. E assim vai, ó, galera. Então, muito bacana, tá, galera? Muito bacana. Dá pra gente usar para preparar aulas, para fazer... para ensinar, usar em sala de aula com os alunos mesmo e tal. Então, eu vou utilizar bastante, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, eu espero aparecer bastante aqui com esses conteúdos aqui, com tecnologias, né, e tal, que eu tô me divertindo muito, tô aprendendo muito. E aí, galera, gostaram? Pô, cara, eu achei muito massa. Como eu já falei pra vocês, eu tô meio que descobrindo essas tecnologias e tal, então eu tô meio que maravilhado, assim, cara. Pô, isso vai me ajudar bastante e tal. Eu era um cara meio avesso, assim, a algum tipo de tecnologia e tal, mas quando tu começa a usar e tal, e tu vê que o negócio é bom, que te ajuda realmente, tu fica assim, cara, isso aqui pode ser muito bem usado. Mas já viu como é o ser humano, né? As coisas, as tecnologias vão aparecendo e para serem usadas da melhor forma possível, o ser humano vai querer usar para outras coisas, né, e tal. Mas pelo menos nós aqui, eu vou usar para o bem, tá, galera? Eu vou usar para preparar bastante aulas, vou usar para dar aulas para a galera e tal, e assim vai. E aí, eu gostaria de agradecer, né, que ficou até o final. E aí, quem puder dar o seu like, aí quem puder compartilhar, quem puder comentar, eu vou ficar muito feliz e muito agradecido. Então, obrigado, galera. Até a próxima aula, se Deus quiser, descobrindo mais alguma nova tecnologia.